Voltamos. Tanto as deficiências relativas à perda de paladar, quanto olfato, quanto tato, tem muito pouca bibliografia, quando a gente fala de educação inclusiva, porque são coisas mais raras de acontecer, tá? O que é mais comum é surdez e cegueira. Então, eu vou me deter um pouco mais sobre esses dois temas, né? A questão do surdo, eu creio que vocês tratarão ou já trataram na disciplina de Libras, né? Que é quando vocês vão ficar um semestre inteiro de fato falando sobre essa cultura dos surdos. Mas aqui a gente vai falar um pouco também. Já a questão do cego, né? É uma questão que sim, tem mais abordagem do que o paladar, a perca de paladar, de tato, de olfato. Só que ainda é uma questão que ainda tem. A gente precisa avançar muito ainda no Brasil, vocês vão perceber. Estou falando dos surdos, né? A surdez é aquilo que acomete pessoas com algum tipo de dificuldade em ouvir, né? Então a pessoa, ela pode ser uma surdez plena, total, onde a pessoa não escuta nada de fato, ou ela pode ser uma surdez parcial, tá? Os surdos, durante muito tempo, eles sofreram com o ouvitismo e eles tiveram um grande avanço nos últimos tempos. Então, para falar um pouco dessa questão do ouvintismo, vamos avançar um pouco na história das conquistas dos surdos. Antes do século XVI, boa parte das comunidades, sociedades, considerava a pessoa que nascia com surdez como uma pessoa que não serviria para nada, e era muito comum, inclusive, terem mães e pais jogando os filhos fora, matando as crianças que nasciam com esse problema, tá? A maioria das sociedades. Havia uma ou outra sociedade que via o surdo com outro olhar, como a sociedade egípcia, mas a regra mais comum era tratar o surdo como um inválido de fato, tá? Só no século XVI um monge vai ter a ideia de educar surdo. Antes disso ninguém pensava em estar educando o surdo, tá? Então no século XVI ele vai educar, começa educando dois surdos, que obviamente são nobres, né? Filho da nobreza, e a partir de então começa-se uma crescente na educação dos surdos, né? E vai surgir então uma linguagem de sinais, vai surgir métodos de trabalhar a leitura labial com o surdo, e vai também surgir o oralismo. O que é o oralismo? Oralização. É quando você quer fazer o surdo a partir de uma metodologia falar, como a gente fala, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui é característica do ouvintismo. Então o que acontece? Nós que somos ouvintes, nesse período, né? Então os ouvintes tentavam implantar a sua cultura, impor a sua visão, a sua cultura oral ao surdo, entende? Então tentavam fazer o surdo falar, tentavam ensinar o surdo a ler os lábios, porque tentavam de fato fazer do surdo uma pessoa incluída na nossa cultura, falando, oralizando. A gente não havia um respeito na cultura do surdo, havia uma forma de imposição, né? Então era impor ao surdo a nossa cultura para que o surdo fosse incluso, né? Para que ele pudesse incluir na sociedade. Era essa visão, tá? Então essa visão, etc. tal, que é o ouvinte impondo as coisas ao surdo, a gente chama de ouvintismo, tá? Chega até o fato de em 1880, no século XIX, os ouvintes, em um congresso que falava sobre a educação dos surdos, falarem que a oralização era o método ideal para educar os surdos. Porque afinal de contas, né, se o surdo conseguisse falar, todo mundo conseguiria entender, entende? Era essa a ideia. No Brasil, na segunda metade do século XX, temos um avanço nesse sentido. A linguagem de sinais começa a ser mais valorizada e surge um método chamado comunicação total. Não vou abordar com muito foco aqui, porque eu acho que em Libras vão falar mais sobre essa comunicação total, mas vale a pena pesquisar na internet, ok? E no século XXI, por meio de uma lei, não uma, né, várias que vão surgindo a partir de então, Libras é reconhecida como uma linguagem oficial e começa a ser difundida. Inclusive, ela passa a ser uma disciplina em vários cursos do ensino superior. Vamos fazer um pequeno questionário e daqui a pouquinho a gente retoma, gente.